ajudando, Samuel. Joia. Então, antes de nós lermos o texto aqui, eu vou fazer uma recapitulação com você. Domingo passado nós conversamos sobre o Caim e sobre o Abel. E eu comecei a conversar com você no domingo passado, propondo um pensamento. Nós temos sobre a nossa vida a promessa de um ano de 2022, um ano de uma nova história. Diga amém por isso. Que é ano com promessa de nova história sobre a nossa vida. Esse ano é o ano do que mesmo? Esse é o ano do céu aberto. E o céu em momento algum esteve fechado sobre a nossa vida. Diga graças a Deus por isso. Tivemos, é verdade, uma série de dificuldades, como todas as pessoas, em tudo quanto é lugar teve dificuldades, mas o céu estava aberto sobre a nossa vida, e nós fomos, aliás, tem uma canção, eu nem sei se vocês, eu ia pedir para vocês prepararem, eu esqueci de pedir, estamos em pé para nós finalizarmos hoje, não sei se já prepararam alguma outra coisa, não tem problema, mas foi um ano onde nós estamos vivendo ainda, temos ainda alguns dias, e eu tenho certeza que tem resposta para chegar na sua casa. 2021 ainda não acabou, nós vamos encerrar 2021 com o culto da virada. Após o culto da virada, nós vamos fazer a nossa confraternização esse ano. Diga graças a Deus por isso, aleluia. Então, irmão, nós vamos nos organizando, porque é muita coisa boa para acontecer. Já aconteceu muita coisa boa, e vai acontecer muito mais coisas boas na nossa vida. E eu tenho proposto nós pensarmos juntos. Rogério, chegar lá não é difícil, não é. A pessoa faz um esforço. Pedro, é o Pedro que está aí hoje? É, Pedro. A pessoa faz um... É o Pedro, né? Cadê o... Eu confundo. Outro dia eu estava chamando o Pedro, achando que era o João. Então é o Pedro. Cadê o outro? O Fernando. O Fernando está lá no fundo. Eu estava pensando que era o Fernando. Então, o Pedro, o Fernando. Não é difícil chegar. Não é difícil chegar. O difícil é você se manter, Bezerra. O desafio é se manter. As palavras, as propostas de reflexões que nós temos pensado juntos nesses dias, elas têm essa intenção. Eu canso de ver pessoa fazer campanha para receber bênção. E quer que eu fale? A pessoa faz a campanha, Deise, e ela recebe a bênção dela. Mas vai passando o decorrer dos dias no ano, a pessoa perde a bênção. Ela perde, por quê? Porque ela não se atenta a uma série de questões importantes que tem que ser observada, que tem que ser trabalhada no dia a dia. A própria palavra já nos alerta. É aquele que persevera até o fim que é salvo. Não é aquele que fica 1 dia, 2 dias, 3 dias na presença que recebe a resposta e está garantida a resposta até o final. Não, é aquele que persevera até o fim. Agora, para perseverar até o fim não é fácil. Nós precisamos de receber instrução, e a instrução, ela tem a finalidade de nos ajudar a permanecer com aquilo que nós já conquistamos, mas nós estarmos tendo força e fôlego para conquistarmos ainda mais. Diga assim, olha, eu vou permanecer com as bênçãos que eu já conquistei, mas eu vou conquistar ainda mais. Amém, irmão? Esse é o meu desejo, mas talvez o meu desejo para você seja, é o desejo do pastor, mas é o desejo de Deus para a sua vida. Esse é o meu desejo, mas é o desejo de Deus, que você não apenas continue tendo o que você já tem, mas você conquiste ainda mais. Então nós conversamos sobre o Caim e sobre o Abel, e nós fizemos uma reflexão sobre o comportamento desses dois. Aí, sobre o Abel, nós vemos que a Bíblia deixa bem claro: Deus se agradou do Abel e Deus se agradou da oferta do Abel. Não adianta Deus, eu pensar, na verdade, né? Porque Deus, ele não é bobo, ele não cai em nenhuma cilada. Não adianta eu pensar que Deus vai se agradar da minha oferta, se Ele não estiver se agradando de mim. Para Ele se agradar da minha oferta, Ele precisa se agradar de mim, de você, de nós.
E às vezes a pessoa está preocupada em que a oferta dela seja aceita e seja agradada por Deus. Deus se agrade com a oferta. Quando Deus está dizendo assim, eu não estou nem me agradando de você, quanto menos da sua oferta. Então, é um desafio para todos nós, procurarmos olhar o bom exemplo do Abel, que preparou o lugar, engordou a primeira cria, separou a primeira cria, venceu a tentação, não consumiu a primeira cria e apresentou a primeira cria para Deus, apresentou o que ele tinha de melhor para Deus. Depois, na quarta-feira, nós conversamos sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, e nós vimos que era uma multidão com fome, e Jesus disse, eu estou incomodado de ver esse pessoal tudo com fome aí, o negócio é a gente arrumar alguma coisa para eles comerem, hein? O que vocês acham? Aí o discípulo falou, olha, nem com um caminhão de dinheiro a gente arruma pão para alimentar todos eles aí, não tem o que fazer. E Jesus, ele fala aquilo ali, na verdade, para testá-los. E não demora nada, aparece alguém, um rapaz, um jovem, um menino, um homem, com 5 pães e com 2 peixes. E aí nós pensamos e conversamos sobre isso na quarta-feira, de manhã e à noite. Pensamos sobre a importância daquele rapaz que se apresentou quando havia necessidade de algo ser colocado diante de Deus. Ele podia fazer como muita gente faz. Tem muita gente que se esconde. Quando mais se precisa da pessoa, a pessoa se esconde. Aquele rapaz, ele tinha 5 pães, ele tinha 2 peixes. Era uma multidão que estava naquele lugar. Ele podia pensar assim, olha, eu vou ficar bem quieto com meus 5 pães, com meus 2 peixes aqui, não vou deixar ninguém saber, porque se alguém souber, vão acabar comendo meu lanche e eu vou ficar sem nada. Mas ele não pensou assim. Ele simplesmente, ele apresentou até Jesus aquilo que ele tinha nas mãos. É o que eu tenho. Talvez não seja muito, mas eu acredito que nas mãos do Senhor tudo pode acontecer. E a gente sabe que todo mundo comeu. E não comeu com miguelagem não, viu? Come um pedaço e fica na sua aí. A hora que você chegar na sua casa, você come mais. A Bíblia diz que todos comeram quanto quiseram comer. E ainda sobrou. E aí Jesus dá uma orientação muito precisa para todos nós pensarmos. Ele disse assim, recolhe o que sobrou para que nada se perca. Quer dizer, ali a gente aprendeu algumas coisas. Nós estamos projetando 2022, o ano de uma nova história. Pastor, o que eu tenho é pouco, mas se você colocar diante de Deus o pouco, Ele multiplica. Se você colocar diante de Deus aquilo que você tem, você pode ter certeza que Ele vai fazer muito mais do que você precisa, ainda vai sobrar. Nós estamos pensando junto textos de situações que mostraram como Deus ele é fiel. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre o Ageu, livro do profeta Ageu. Vamos para a leitura, já oramos pedindo a bênção de Deus e vamos agora entrar no texto de hoje. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Então fala o tempo, a época, o período em que Dario estava reinando. A palavra do Senhor veio por intermédio, através do profeta Ageu. Então, a palavra era de quem? Do Senhor, Deus. Através de quem? Do profeta. É coisa muito simples, mas tem gente que tem dificuldade de entender. Tem gente que parece que encontra resistência nesse tipo de entendimento. Quem era o profeta? E a palavra era de quem? Do Senhor. Do Senhor. É igual agora aqui, ó. Quem está falando com você? Pastor Marcos. Mas de quem é a palavra? De Deus. É Deus que está me usando para falar com você, irmão. Se você vem para o templo e não conseguiu ainda entender essa dinâmica de fé, você precisa abrir o coração e deixar Deus ministrar sobre a sua vida. Porque às vezes a pessoa ela cria barreira, ela cria resistência. Eu não consigo receber a palavra do fulano ou do beltrano. A palavra é do fulano ou do beltrano ou a palavra é de Deus?
Se a palavra é de Deus, então não importa quem está falando. O que importa é de onde está vindo a inspiração para a fala. E com isso, irmão, nós não vamos ter dificuldade com ninguém. Ai, a Gleiciane cantando, eu não me ajeito com a Gleiciane. O importante é a inspiração do Espírito que está nela, que é a inspiração do Espírito de Deus. Ai, o pastor Marcos, é Deus falando conosco. Quando a gente entende isso daí, mas muita coisa fica assim, ó, resolvida na nossa vida. Quem é que estava falando? Era Deus. Através de quem? Do profeta Ageu. Falando no tempo de quem? Do reinado de Dario. E Deus estava falando com quem naquela época? Ele estava falando com o governador de Judá, o Zorobabel. Então a palavra ela era direcionada, veja, falou através do profeta Ageu para o governador de Judá, Zorobabel, que era filho de Sealtiel, e também falou com o sumo sacerdote Josué, que era filho de Jeozadaque. Então a palavra ela era específica para duas lideranças, o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Eu acho válido, a título de informação, lembrar três figuras importantes. O governador, na figura o rei, né, na figura da administração aqui, o governador, o sumo sacerdote, o sacerdote e o profeta. Figuras importantes para a gente pensar. O governador, ele era aquele que tinha o entendimento das leis para administrar o povo, administrar a cidade. Então, através do governador, né, então tem o rei, tem o governador. Aqui a conversa é com o governador, através do governador vinha a administração. É importante se ter uma boa administração. É importante que a administração ela seja efetuada da melhor maneira possível, que quando é uma pessoa temente administrando, não há sofrimento, não há dor. A segunda figura do sumo sacerdote, o sumo sacerdote era aquele que falava do povo com Deus. Então o sumo sacerdote ele chegava até Deus apresentar o sacrifício do povo. Era o sumo sacerdote quem conversava com Deus. Olha, Deus, o povo está assim, o povo está assado, o Senhor sabe disso, daquilo. E Deus ouvia o sumo sacerdote conversando a respeito de todo o povo. E o profeta? O profeta era aquele que falava com o povo, da parte de Deus. Então Deus chamava o profeta. Olha, profeta, é o seguinte, eu preciso que você converse com o governador Zorobabel, e eu preciso que você converse também com o sumo sacerdote Josué. Algumas coisas estão acontecendo ali que não estão legais. Algumas coisas estão deixando a desejar. E eu preciso que você chame essas lideranças para que o povo possa se atentar a fatos que estão ocorrendo no meio deles e o povo possa ver a história deles sendo mudadas. Então Deus chama o profeta Ageu e o profeta Ageu vai e conversa. Vamos ler, verso de número 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, então é Deus falando. Este povo afirma, Deus falando a respeito do povo. Falando com quem? Com Zorobabel e com o sumo sacerdote Josué. Deus falando com eles, dizendo assim, ó, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Qual que era a conversa do dia? Qual era o hit do dia? Qual era o bate-papo do dia? Nas rodas de conversa, o que se falava? Se falava assim, olha, não é chegado o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então o povo, quando o povo se reunia, vai ter um churrasco na casa do fulano lá, vamos embora, bora lá. E o povo ia para o churrasco. E cada um levava lá a sua porção de carne, levava o seu refrigerante, o seu suco, a sua água gelada, levava o que queria levar, juntava tudo lá e bora comer carne assada.
Vamos começar a conversa. Qual que é a conversa? E aí, nós estamos vendo que o templo está destruído, o templo de Salomão foi destruído e a gente precisa reconstruir o templo. Não. Essa não é a conversa aqui. A nossa conversa não é de reconstruir nada. Vai chegar a hora que nós vamos conversar de reconstruir. Agora não é hora de reconstruir. Agora, isso não é conversa. Muda a conversa, por favor. Você quer ficar à vontade com a gente aqui? Você quer ficar bem no nosso meio? Não fala de reconstruir templo. Você está entendendo, sim ou não? Era assim, irmão. Ia o pessoal trabalhar. O pessoal estava lá na empresa, e você que trabalha em empresa, trabalha no comércio, trabalha com pessoas, sabe que às vezes tem a oportunidade de conversar, e sai conversa das mais variadas. Aí alguém pegava e conversava. Olha, é o seguinte, você viu lá o templo que foi destruído, o templo de Salomão, nós precisamos reconstruir, vamos abraçar essa causa de reconstruir no ambiente de trabalho. Estou tentando trazer para o dia a dia, para ficar fácil de compreender. Logo alguém pega e fala assim, não toma por mal não, você é meu amigão, você é jóia, você é legal, mas essa não é conversa. Nós não estamos aqui, nós estamos aqui para trabalhar, nós não estamos aqui para conversar sobre reconstruir templo. Você está entendendo, sim ou não? Então, qual que era a conversa na cabeça do povo? Quem disse isso? O próprio Deus. O povo afirmava, não é chegado o tempo da reconstrução. E eu quero fazer um destaque aqui especial para o verbo reconstruir, para a reconstrução, irmão. Porque é importante a gente valorizar toda e qualquer reconstrução. Uma reconstrução, ela envolve muita coisa. Eu poderia falar com você de reconstrução de situações de cunho monetário, financeiro. Por exemplo, reconstruir uma casa. Por exemplo, reconstruir, reformar um carro e assim por diante. Mas reconstruções, mas eu vou valorizar nesse momento, e você já entendeu, você aplica depois, valorizar a reconstrução na vida de pessoas. Porque às vezes há uma pessoa, dentro de um casal, o marido resolveu repensar alguma coisa a respeito da vida dele enquanto marido, enquanto pai, enquanto homem. E ele toma a decisão, eu vou reconstruir a minha vida. E se ele tem uma esposa que a Bíblia chama de mulher sábia do lado dele, aquela mulher sábia vai ajudar o marido no processo da reconstrução. Vai dizer, olha, maridão, conta comigo, eu estou aí, no que eu puder te ajudar, você fica tranquilo que eu vou te ajudar nesse processo de reconstrução. O contrário também é verdadeiro. Uma mulher que às vezes ela entende a importância, a necessidade dela reconstruir a história dela, a vida dela. A Bíblia diz que a sábia edifica, mas a tola destrói com as próprias mãos. Quer dizer, de repente a mulher ela entende, opa, eu estava sendo uma tola, eu estava destruindo tudo com as minhas próprias mãos, mas eu estou entendendo, o pastor está falando, o pastor está pregando sobre 2022, um ano da nova história. Eu vou reconstruir a minha vida, vou reconstruir a minha história. E é importante ter do lado o maridão que apoia a irmã, que olha para a irmã e fala assim, olha, eu estou com você, conte comigo. No que eu puder te ajudar no processo de reconstrução, conta comigo. É importante quando um jovem, quando um adolescente, ele se posiciona para reconstruir algo. Eu acho importante valorizar todo o processo de reconstrução, irmão. E eu estou conversando com você com a luz da Bíblia sobre a nossa vida. O versículo de número 2 está projetado. Olha, ainda não chegou o tempo de reconstruir. Meu Deus do céu, o tempo de reconstruir é hoje, é agora, é já. Sempre que alguém está disposto a reconstruir, deve de se valorizar esse pensamento, esse entendimento. Aqui eles estavam dizendo, não é hora. E Deus que sonda o coração, Deus que conhece o que passa pela nossa mente, Ele pega e Ele usa o profeta dizendo assim, olha, o povo está pensando, está falando, está afirmando, na boca deles, a conversa não é hora de reconstruir o templo. Aí Deus ele se posiciona. Verso 3 diz assim, por isso a palavra do Senhor veio novamente
através do profeta Ageu. Verso 4 diz assim, olha: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Deus chamando a atenção e dizendo assim: olha, o negócio é o seguinte, não toma por mal não, viu? Mas vocês estão preocupados com a vida de vocês, estão preocupados com a casa de vocês, estão preocupados com os projetos de vocês, estão preocupados com os sonhos de vocês, estão preocupados com o umbigo de vocês. E a casa do Senhor, a minha casa, ela continua destruída. Como é ruim, como é triste, quando uma pessoa, ela simplesmente, ela ignora o altar. Como é ruim quando uma pessoa ignora o lugar da onde vem a bênção para a vida dela. O pastor Toninho costuma falar, ele costuma falar exatamente assim, olha, a bênção do altar, ela é a bênção que vai chegar na sua casa. O que acontece nesse altar, nesse templo, nessa igreja, acontece lá na sua casa. Quando nós compramos algo, é liberado através da sua vida, que é dizimista, que é ofertante e que entende a importância do comprar. Quando essa igreja compra qualquer coisa, é liberada uma unção para que você compre também. Quando aqui há uma reforma sendo executada, é liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, a unção para você também reformar. Quando aqui há projetos saindo do papel e indo para a prática, os seus projetos começam a sair do papel e ir para a prática também. Sabe, irmão? Sabe, irmã? Deus, Ele chama o povo e fala assim, olha, agora é hora de vocês ficarem preocupados de morar nas casas de fino acabamento. É claro. Talvez alguém possa pensar, pastor, o senhor nunca foi na minha casa. Se o senhor for, o senhor vai ver que lá não tem nada de fino acabamento. E eu vou dizer para você duas coisas importantes. Primeiro, Deus está chamando a atenção por pensamento pessoal, não é apenas e tão somente para o prédio, da casa da pessoa. Segundo, se você me convidar para ir na sua casa, eu vou. É só me convidar que eu vou. Aliás, eu fui esses dias mesmo, eu fui em algumas casas. No último mês eu fui em várias casas. Comi pipoca, comi biscoito, comi bolo, tomei chá, tomei água. Não tomei refri porque eu estou de jejum, em jejum de refri, então não estou nem tomando refrigerante, mas eu fui. Então, irmão, é olhar para o texto, e o texto ele está chamando a atenção para o seguinte, eles lá, e nós aqui tomar o devido cuidado para 2022, vocês estão preocupados com a vida pessoal de vocês. O carro de vocês é jóia, a casa de vocês é jóia, as viagens de vocês são jóia, a roupa de vocês é jóia, a TV de vocês, a geladeira de vocês, os móveis de vocês, o que vocês têm, vocês procuram fazer o melhor. Mas na igreja, no templo, quando sobra alguma coisa, Deus conversa com eles, é uma conversa pesada, irmão, é uma conversa dura. É uma conversa que tem que ser encarada com a devida seriedade. Vamos continuar a leitura e você vai ver o que acontece quando uma pessoa está preocupada com a vida dela e despreocupada com o altar. Irmão, o altar é quem vai direcionar a sua vida. Você pode ter certeza disso. O altar é que vai direcionar a sua vida para você andar uma vida de vitória. Uma vida abençoada por Deus em todas as áreas. Pode saber disso, olha. Vamos ler, verso 5, Samuel. Agora, assim diz o Senhor dos exércitos. Veja onde os seus caminhos os levaram. Quer dizer, veja onde aquilo que vocês pensaram na cabeça de vocês. Não é hora de se preocupar com o altar, é hora de preocupar com a sua vida pessoal. Veja o final das contas. No que deu? Resultado. Vamos ler, verso 6. E eu acho válido frisar aqui. Deus não está chamando aquele povo, Deus não está olhando para aquele povo e entendendo aquele povo ser um povo que não trabalha. Era um povo que trabalhava. Você vai ler o texto e você vai observar. Era povo trabalhador. Agora,
Era povo que trabalhava, mas nem obedecia e nem temia a Deus. Resultado do trabalhador que não obedece e não teme a Deus. Vamos ler, é só ler a Bíblia. Vocês têm plantado muito e colhido quanto? Você vai lendo ali, está fácil de entender. Não precisa ser um doutor para entender. Vocês têm plantado muito e colhido quanto? Pouco. É gente que planta, gente que trabalha, gente que dobra a manga da camisa aí, ó, e vai à luta. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês comem, parece que tem uma jiboia na barriga. Não há o que chegue. Come, e a fome não morre. Aí continua dizendo assim, olha, vocês bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Com outras palavras, Deus está dizendo assim, olha, vocês fazem tanta coisa, mas vocês estão sempre tão insatisfeitos. E a insatisfação é fruto de quem não obedece e não tem temor de Deus. Nunca está satisfeito. Por mais que tenha, por mais que faça, nunca está bom, nunca está feliz, nunca está satisfeito. Aquele que recebe o salário para colocá-lo numa bolsa furada. Eu me lembro, trabalhei 12 anos já dentro de empresa, junto com um grupo de pessoas. Eu me lembro quantas e quantas vezes chegava dia 5, a pessoa pegava o pagamento. Hoje deposita, né? Na maioria dos lugares deposita na conta, tal, já caiu. Mas eu lembro nas empresas que eu trabalhei, chamava lá no escritório para receber o pagamento. Então ia lá no escritório, pegava o pagamento, saía do escritório. Geralmente, o povo saía e ia para o banheiro, que ficava próximo do escritório. E ali no banheiro tinha uma reunião, a reunião dos insatisfeitos. Eu lembro quanta gente, eu me lembro disso, quanta gente reclamava do salário, reclamava que o que tinha recebido não ia dar para pagar nada. Quanta gente acabava de pegar o pagamento no dia 5, hoje é o 5º dia útil, na ocasião era o dia 5. Pegava o pagamento e já encaminhava um vale, já adiantava o vale, porque o dinheiro não ia dar. Quanta gente vivendo assim, irmão? Quanta gente nessa vida, nessa dificuldade, nesse problema. Tudo que tem não dá. Tudo que recebe não vê a resposta em lugar nenhum. Parece que o bolso está furado. Está na Bíblia, é só ler. Não precisa ser doutor para entender, é só ler. Agora nós estamos lendo e pensando, bom, eu não quero que esse tipo de coisa aconteça na minha vida. Eu quero que 2022 eu continue conquistando e não perca nada do que eu já conquistei e ainda conquiste mais. Diga amém, diga graças a Deus. Mas é importante a gente olhar o texto, irmão. É importante a gente aprender com o erro das pessoas. Aqui eles estavam errados. E ficou registrado para nós aprendermos com o erro deles. Eles pensavam de resolver a vida deles. O dia que eles não tinham nada para fazer, eles pensavam no templo. Quando eles tinham qualquer outra coisa para fazer, eles deixavam o templo em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano. Continua a leitura, dizendo assim, verso de número 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez dizendo, veja aonde os seus caminhos os levaram. Nós lemos no verso 6, quanta coisa que não estava acontecendo na vida deles. Por quê? Porque a cabeça deles, o pensamento deles era voltado totalmente para o próprio umbigo. Eles não estavam nem um pouco preocupados com a casa de Deus. Verso de número 8, diz assim, olha, subam para o monte para trazer madeira. Deus orientando, começa a fazer um esforço
um esforçozinho para ver o templo ser reconstruído. Construam o templo para que eu me alegre. Eu acho essa frase, eu não sei você, claro que você tem o direito de pensar diferente, mas eu acho essa frase tão linda, tão linda. Construam o templo para que eu me alegre. Deus dizendo assim, olha, eu quero me alegrar. E para eu me alegrar não precisa de muito não. É só vocês se preocuparem com o... É só vocês se preocuparem com o templo. Eu acho isso tão lindo da parte de Deus. Deus não está pedindo nada demais. Ele simplesmente está dizendo, eu vou me alegrar com a construção do templo. E é claro que falando de construção de templo, nós temos que pensar em duas vertentes, né? Na ocasião, era o templo em Jerusalém, o templo esse que havia sido destruído, que era o templo de Salomão. Então vem o entendimento, o templo pedra, construção, edificação. Mas a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, o entendimento ele se dá da construção do templo, que nós somos o templo do Espírito. Então, quando nós nos preocupamos em construir ou reconstruir o templo, ele diz assim, olha, eu me alegro, eu fico alegre. E parece que nós pensamos agora há pouco sobre Deus ter se alegrado com o Abel, né? Parece que nós pensamos agora há pouco sobre isso daí, que eu não vou falar tudo de novo. Mas Deus está dizendo, construam o templo. Construam um templo. Então, tem duas vertentes para a gente pensar. Para nós aqui agora, hoje, duas vertentes. Primeiro, o templo, o lugar onde nós nos reunimos. Lugar onde você vem e traz a sua família. A importância de você amar e valorizar esse lugar aqui. A importância de você colocar o seu coração nesse lugar, porque a Bíblia diz, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A importância de você amar esse lugar, a importância de você amar esse altar, a importância de você amar o trabalho que os músicos desenvolvem para te ajudar na adoração a Deus, a importância de você amar e valorizar o trabalho dos diáconos, que eles estão sempre tão preocupados em ajudar você a adorar a Deus, os diáconos que quando você vem, eles estão ali te ajudando, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, as professoras na sala de aula, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, talvez, nesse momento está sendo ensinado numa sala de aula, uma professora está lá ensinando a Bíblia para o seu filho ou para a sua filha, a importância da pessoa valorizar o lugar onde ela congrega, onde ela recebe de Deus diretrizes para andar em vitória, sabe? É a pessoa colocar o coração no altar. Quando você coloca o coração no altar, meu irmão, minha irmã, Deus coloca o coração dele na sua vida, na sua casa, na sua família. É questão apenas e tão somente de nós pensarmos juntos. Deus está propondo uma troca. Ele diz assim, você coloca o seu coração no meu altar e eu coloco o meu coração na sua vida, nos seus projetos, nos seus sonhos. É questão de parar e pensar e entender, irmão. Entender, olha, a questão, esses dias, nós tivemos, dia 8, nós tivemos a ação social, a mega ação social, a 11ª do ano. Quanta gente, a Daniela estava aí, passou o dia, aliás, acho que nas 11 edições nesse ano, você participou de todas, Dani? Eu teve uma que você não pôde participar, né? Mas dos demais participou das 10 edições. Há outras tantas pessoas que ajudaram em várias edições ou em todas as edições. A pessoa se colocar à disposição. Pastor, conta comigo, eu estou aí para ajudar. Pastor, eu estou aí para somar, eu estou aí para contribuir. Pastor, o meu coração está no altar dessa igreja, o meu coração está nesse lugar. Eu me esforço para que tudo aqui vá bem. Irmão, como qualquer outro lugar, aqui nós também estamos passando por um processo de reconstrução,
Sabe, não é aqui, é em qualquer outro lugar que você for conversar. Muita gente teve dificuldade no período da pandemia e pós-pandemia. É um processo de reconstrução. Há até quem diga que a pandemia serviu para balançar a figueira, aquele que não estava firme acabou caindo de vez. Eu prefiro pensar que a pandemia ela veio para ajudar a melhorarmos a nossa qualidade enquanto cristãos, qualquer um. Por isso eu comecei valorizando com você a oportunidade da reconstrução, a oportunidade da pessoa parar e pensar, eu mesmo, quanta coisa eu parei para pensar nesse período, quanta coisa eu fiz uma avaliação, e eu quero até aproveitar e falar. Na segunda-feira nós tivemos reunião e eu falei, olha, muita coisa eu repensei na minha vida. Os líderes que estavam junto na reunião me ouviram dizer, muita coisa eu repensei na minha vida, no meu ministério, na minha vida como um todo. E eu quero até aproveitar e dizer, se alguém disser para você, o pastor não gosta disso, o pastor não gosta daquilo, irmão, desconsidera, porque muita coisa que eu não gostava, eu estou gostando, e tem muita coisa que eu gostava, eu não estou gostando mais. Então, eu estou falando de reconstrução, eu estou propondo pensar sobre reconstrução, e eu não estou fora de reconstrução, e a nossa igreja está passando por um processo de reconstrução, famílias estão sendo reconstruídas. Deus conversa com eles, sobe o monte para trazer madeira, construa o templo. Deus está chamando a atenção deles, coloca o coração no altar, para que eu me alegre e nele eu seja glorificado, diz o Senhor. Verso 9, olha só, vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. O que vocês trouxeram para casa, eu dissipei. E tem gente repreendendo demônio, quando não é demônio, quando é o próprio Deus soprando. Você vê que o negócio é mais sério do que parece? Porque às vezes quando tem qualquer problema dentro de casa, a pessoa repreende o mal. Todo mal seja repreendido em nome de Jesus. Todo demônio vai embora. Toda seta. E tem coisa que não é seta. Tem coisa que não é demônio. Tem coisa que é o próprio Deus assoprando. E eu estou assoprando. Mas por que você está assoprando, Deus? Porque o coração de vocês não está no altar. Porque o coração de vocês não está na minha obra. Porque o coração de vocês não está voltado para os meus sonhos, os meus planos. Por isso, o meu coração também não está nos sonhos e nos planos de vocês. Por isso vocês vão tentando, vão buscando, vão fazendo e não vai acontecendo. As coisas vão fechando, as coisas vão dando errado, as coisas vão travando, as coisas vão emperrando, as coisas vão de mal a pior. Por quê? Porque eu não estou concordando. Eu estou procurando chamar a atenção de vocês para que a vida de vocês seja reorganizada, voltada para o altar. Quando você se volta para o altar, eu direciono a sua vida em vitória. Irmão, é tudo coisa para pensarmos. Você pode pensar totalmente diferente, mas a Bíblia está aberta. Depois você vai na sua casa e você vai ler, você vai orar. Você é de Deus, eu sei que você é de Deus. Então você vai orar e Deus vai falar com você. Vai conversar com Deus. Deus, e aí, como que é? O que o pastor falou é aquilo mesmo ou não tem nada a ver? E Deus vai responder. Deus vai responder, olha, o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. Por que fiz isso? Está ali, né? Você está lendo. Pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Irmão, irmã, eu acho que a gente tem que pelo menos sair daqui pensando, que às vezes a pessoa está numa dificuldade contínua, dentro do trabalho, na empresa onde a pessoa trabalha, e não dá certo, não dá nada certo, e a pessoa não está conseguindo entender por que não acontece. Talvez hoje Deus está respondendo a oração de alguém. Talvez tem casal aí que não está se ajustando de jeito nenhum, e não tem jeito. Se puxa o cobertor, cobre a cabeça, mas descobre o pé. Se cobre o pé, descobre a cabeça, e não tem o que fazer.
Talvez Deus está respondendo a oração de alguém aí. Por que toda essa dificuldade na minha casa? Por que toda essa dificuldade no meu casamento? Por que toda essa dificuldade com meu filho, com a minha filha? Por que toda essa dificuldade nas finanças? Eu trabalho, eu saio cedo de casa, eu vou trabalhar pela manhã, eu volto no final do dia e parece que eu não vejo resultado. E Deus olhando e falando assim, e não vai ver mesmo. Não vai ver mesmo, porque o seu coração não está no altar. Porque você não está preocupado com a minha casa. E eu trouxe você aqui nessa noite para chamar a tua atenção, para você rever algumas coisas dentro do seu coração, dentro da sua mente. É Deus falando com eles lá atrás, irmão. E Deus falando conosco hoje. Deus está falando com você, sim ou não? Você sente que Deus está aqui ou não? Sim, eu também. Eu também estou sentindo uma presença de Deus aqui muito intensa. Deus olhando para homens e mulheres, Deus olhando para famílias, Deus olhando para profissionais, Deus olhando para gente de bem, e Deus dizendo assim, olha, é o seguinte, a 2022 a história de vocês vai ser uma nova história, mas começa desde já o processo da mudança, o processo da transformação, o processo da mudança de comportamento e de postura. Olha só, verso 10. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho, a terra deixou de dar fruto. Por isso, por causa de quem? Do povo. Aí às vezes a pessoa vai dizer, mas por causa do pastor minha vida não anda. Bom, pera lá. O texto está falando que o povo estava pensando na casa deles e não estava pensando na casa de Deus. E Deus está deixando a conversa bem clara. Ele conversa com quem? Com o Zorobabel, e ele conversa com o Josué. Porque o Zorobabel e o Josué, o Zorobabel sendo governador, ia ajudar na parte burocrática da construção do templo. E o Josué, sendo o sacerdote, ele ia se posicionar diante do povo para que o povo pudesse rever algumas coisas relacionadas à vida com Deus. Não tem chuva e não tem fruto da terra. Verso 11. Provoquei. Quem que provocou? Quem? Deus. Quem provocou? Deus, irmão. Eu acho importante a gente pensar assim, mas a gente tem uma música que fala, quebra a minha vida e faça de novo, eu quero ser. Eu quero ser. Eu acho importante esse quebrar. Eu acho importante você vir para um lugar como esse e ouvir uma conversa como essa que confronta, que faz você parar para pensar, opa, pera lá, será que eu valorizo a igreja onde eu participo, onde eu congrego, a igreja onde a minha família recebe palavra, recebe instrução, recebe orientação? Será que eu valorizo a oportunidade que Deus me dá para ser um músico, um cantor, uma cantora, um diácono, uma diaconisa, para ser um ajudante, seja lá na atividade que for? Será que eu valorizo a porta que está aberta todos os dias para eu receber uma ajuda quando necessário for? Será que eu tenho valorizado a predisposição do meu pastor em sempre me mostrar um caminho para andar em vitória? Porque tem gente que não valoriza nada disso. Tem gente que, aliás, não está nem aí com nada disso. A pessoa se preocupa assim, eu vou para a igreja, se eu for na igreja uma vez na semana, no domingo, se eu for na igreja já está bom, já cumpri com o meu dever de cristão. Cumprir com o dever de cristão é edificar templo, é construir a casa de Deus. Cumprir com o dever de cristão é ter um coração voltado para fazer aquilo que pulsa no coração de Deus, que são as almas. Quem está entendendo, diga amém. Olha, vou ler e vou encaminhar ao final da nossa conversa. Verso 11. Provoquei uma seca nos campos, nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi
que está escrito ali? O trabalho das mãos de vocês foi? É sério, irmão. É um texto sério. É uma conversa séria. É uma questão séria e importante para a gente pensar. Porque você é um trabalhador. Eu sei que você é um trabalhador. Eu sei que você vai lá e vai trabalhar. Talvez alguém vai sair daqui e vai trabalhar. Amanhã pela manhã tem gente que levanta cedo. 4 horas da manhã tem gente levantando para ir trabalhar. Só que a pessoa vai trabalhar e o texto diz: o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Por que é prejudicado? Por quê? O irmão vem para a igreja, a irmã vem para a igreja, não estou vendo nenhum visitante, não tem visitante aqui hoje. Tudo gente que está aqui no dia a dia. Tudo gente que já conhece o nosso jeitão de trabalhar, já sabe qual é a nossa forma de trabalhar. Aí, de repente, você ter a felicidade de vir para o templo, participar e congregar, mas não deixar o seu coração ser convergido para o altar, ser direcionado para o altar. Fala assim: Deus querido, que o meu coração ele seja convergido ao altar, que o meu coração esteja no altar e o coração do Senhor na minha casa. Verso 12: Zorobabel é o governador, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote. Josué, o sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo. Quer dizer, nós vemos a liderança, o governador e o sumo sacerdote, e todo o restante do povo, o que? Obedeceram à voz do Senhor. É tão joia, é igual a Rafaela com o Denner. Obedeceram à voz do Senhor. Obedeceram. Pera lá. Nós vamos buscar a bênção de Deus. Obedeceram à voz do Senhor. Continua a leitura, olha o que diz. Por causa das palavras do profeta Ageu. E eu dizia com você aqui, é importante a gente receber a palavra. Sabe, irmão? Sabe, irmã? Uma palavra que nos confronta, que nos faz parar para pensar: pera lá, eu estou na igreja, mas será que eu estou sendo igreja? É uma palavra que nos provoca para pensar assim: pera lá, o que eu tenho feito pela minha igreja? Como que está o meu coração dentro dessa igreja? Eles obedeceram através das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Obediência e temor. 2 verbos para a gente ir embora para casa pensando: obediência e temor. Verso de número 13 diz assim: então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Pera lá, o povo resolveu obedecer e resolveu temer. Aí Deus mandou uma nova mensagem para o povo. Vamos ver qual foi a mensagem? Eu estou com vocês, declara o Senhor. Eu estou com vocês. Eles resolveram fazer o que Deus estava dizendo. O que Deus estava dizendo? Construa o templo. São 2 capítulos o livro de Ageu, do profeta Ageu. Leia depois na sua casa, no capítulo de número 2, você vai ver que eles, em algum momento, eles vão pensar: mas isso, o recurso não der. Deus diz assim: eu sou o dono do ouro e da prata. O que faltar, eu vou acrescentar. O que faltar, o Senhor acrescenta. Ele acrescenta. Eles estão preocupados, porque lá atrás o templo do Salomão enchia os olhos, era algo imponente, algo bonito, e era mesmo. Com quem que eu estava em São Paulo? Com você, Tom? Que nós passamos na frente do templo de Salomão, que é algo parecido com aquilo que a Igreja Universal se propôs a fazer, muito parecido com o que era. É uma coisa de maluco, irmão, uma coisa de doido. É lindo, lindo, lindo. Olha só, eles se propuseram a fazer
a reconstruir. Mas, espera lá, o coração deles, mas não vai ser nada comparado ao templo de Salomão. E Deus conforta o coração deles dizendo assim, olha, a glória, o primeiro templo tinha muita riqueza, mas a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro templo. É uma palavra profética para você, irmão. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória dos próximos dias será muito maior do que a glória dos dias que se passaram. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Bata a palma com alegria e adore, exalte. Meu Deus! O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que se antes não caía a chuva e não subia nada da terra, quer dizer que se antes não dava nada certo e até o dinheiro que entrava espalhava tudo. Quando eles entenderam a importância do coração estar no altar, aí Deus falou assim, a partir de agora o que vocês fizerem vai dar certo. Você vai naquela fila de emprego que você já tentou mais de uma vez e não deu certo, e você vai fazer a entrevista e vai dar certo. Você vai procurar aquela casa que você estava procurando para comprar, que você não estava conseguindo de jeito nenhum, e você vai comprar aquela casa. Você vai ver aquele teu marido, que tanto você tem buscado em Deus a conversão dele, e ele não queria saber de nada com nada, e ele vai se entregar para Jesus. Você vai ver a sua esposa, que uma dificuldade tremenda, não quer saber de andar no mesmo passo que você anda, e ela vai mudar de postura, ela vai mudar de comportamento. Você vai ver o seu filho, você vai ver a sua filha, que tanta noite você tem perdido por causa do seu filho, por causa da sua filha, e o seu filho e a sua filha te dando orgulho na presença de Deus. Deus está dizendo assim, olha, quando um coração está voltado para a minha casa, o meu coração se volta para a casa dessa pessoa. Tem alguém aqui na noite de hoje disposto a direcionar o coração para o altar? Diga amém, diga aleluia, diga graças a Deus, irmão. Isso não é palavra motivacional, porque nós não estamos numa escola motivacional, nós estamos no templo. E nós estamos ouvindo o que Deus tem para falar conosco. E é uma palavra de ajuste, uma palavra de conserto, uma palavra de alinhamento. Deus está nos chamando para viver uma nova história. Que Deus te ajude, te abençoe, te guarde e te proteja. E essa palavra, ela ache um lugar no seu coração e ela frutifique. Mesmo assentado, irmão, não precisa nem se preocupar em ficar de pé. Apenas eu vou pedir para você reclinar a sua fronte. Os músicos podem vir para o altar para me ajudar, por favor. Mas você aí assentado agora, você vai levar o seu pensamento a Deus. E você vai pensar e vai conversar com Deus. Talvez o templo, talvez Deus, a casa de Deus, para você é uma segunda opção, uma terceira ou quarta opção. Quando você não tem nada para fazer, você vem para a igreja. Quando você não tem nada para fazer, você faz alguma coisa na obra de Deus. Quando sobra um dinheiro, quando sobra um troco, quando tem uma moeda no painel do carro, você dá uma oferta. Quando tem alguma coisa assim que te interessa, daí você é uma pessoa presente. Mas o seu coração não está voltado para o altar. E Deus está te dando essa oportunidade. É uma palavra para te ajudar a manter as conquistas. E não apenas manter, a trazer novas conquistas. Porque é do altar que vem a resposta para a sua vida. Fale com Deus, converse com Deus. Meu Pai querido, meu Deus poderoso, meu Deus vivo, meu Deus santo, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, Pai, vai abençoando esse homem, essa mulher. Meu Deus, talvez por algum motivo, por alguma questão, por alguma situação, ó Pai, o inimigo tenha conseguido roubar o coração dessa pessoa, e o coração dela, que em outro tempo era do Senhor,
acabou sendo colocado em outras tantas coisas ou pessoas. Mas o Senhor chama todos nós aqui às 19 horas, assim como o Senhor chamou um grupo de pessoas às 8, um outro grupo às 10:30. O Senhor nos chama para ouvirmos a Tua voz, e a Tua voz, ela nos ensina, a Tua voz, ela declara sobre todos nós que o Senhor está conosco quando o nosso coração está nas mãos do Senhor. Que a Tua bênção seja e permaneça sobre a vida de todos esses irmãos. Diga amém, diga graças a Deus.